Que palavra você diz para alguém que enterrou uma mãe? Que palavra você libera para alguém que enterrou um filho? Que palavra você diz para alguém que perdeu um marido? Que palavra você diz para alguém que perdeu um bem que não pode ser substituído, entre tantas outras coisas? Você não pode às vezes ter de volta aquilo que você perdeu. Você não pode resolver imediatamente um problema, uma circunstância que se apresentou diante de você. Mas o Senhor está dizendo: todas as vezes que eu limitar o poder que eu posso te dar, o poder que você tem para resolver algo, é porque eu estou querendo desenvolver em você a capacidade de administrar aquilo que ainda não pode ser solucionado. Ele me disse, e eu sei que eu estou repetitivo e não me importo com isso, me importa é que você entenda o que Deus quer falar. E Deus me disse: repita isso, porque se você não gravar nada do que eu pretendo dizer nesses 20 minutos, você precisa guardar isso no seu coração. Aquilo que Deus não te der poder para resolver, Ele vai te dar graça para administrar até que Ele resolva. E Deus trouxe isso em minha memória quando me fazia lembrar da mulher sunamita que recebeu o único filho que ela tinha. Já fazia parte de uma promessa que Deus havia usado o profeta Eliseu para que ela gerasse, uma vez que o marido dela já era avançado em dias. E no verso 20 do capítulo 4, depois desse menino ter saído com o pai pela primeira vez, voltou com uma forte dor de cabeça, entrando dentro de casa e dizia: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E uma mãe conhece um filho e pelo grito, pela dor, pelo gemido, ela obviamente sabia que já não havia muito o que fazer. O texto não conta, mas obviamente sendo mãe, a gente sabe que ela tentou fazer alguma coisa. Ninguém vai receber um filho gritando de dor de cabeça dentro de casa e não vai fazer nada. Com certeza ela deve ter feito o que qualquer boa mãe faria. Abriu ali em meio aos cabelos, viu se machucou alguma coisa. O que está acontecendo? Tentou investigar, mas no final o texto diz que colocou o menino no colo. O texto na verdade não fala colo, ele diz assim, que ela colocou ele sobre os joelhos dela. E ao meio-dia, verso 20, o menino morreu. Colocou o menino sobre os joelhos. Colocou o menino sobre os joelhos. Colocou o menino sobre os joelhos. O problema sobre os joelhos. A incapacidade sobre os joelhos. Colocou a fraqueza sobre os joelhos. A impotência sobre o joelho. Porque tudo isso que o menino representava, ele era o cumprimento de uma promessa, mas que agora ela estava vendo escapar, sem ter absolutamente o que fazer. E joelho para nós é tão profético. Joelho fala de um apelo, joelho fala de uma súplica. Talvez você diga: Camila, mas ela não estava necessariamente orando. Mas joelho fala de colo. E quando é que uma mãe coloca um filho no colo? Então entenda isso. O joelho ele fala de uma súplica, de um rogo. E o meio-dia fala de um tempo determinado. Quando deu meio-dia, morreu. A impressão que a gente tem pelejando, buscando em oração por algumas soluções de problemas que estão na nossa mão, mas ainda não aconteceram, ainda não solucionaram. A impressão que a gente tem é que esse meio-dia chega na oração, é que esse meio-dia chega na busca e não há mais nada do que fazer. E então começamos a indagar em circunstâncias e começamos a pensar assim: eu já oro há tanto tempo e não aconteceu, eu já oro há tanto tempo e não cumpriu, eu já oro há tanto tempo e não resolveu, eu já oro há tanto tempo e a dívida não foi paga, já oro há tanto tempo e a porta não foi aberta, já oro há tanto tempo e meu marido não está liberto, já oro há tanto tempo e ainda não foi curado, já oro há tanto tempo e ainda está nas drogas, já oro há tanto tempo e mesmo assim se mantém morto. Só que há um tempo para isso. Veja, não há um tempo para parar de orar, mas há um tempo para você entender que esta oração não significa sempre que ela vai resolver o problema, mas que ela vai te dar graça para trabalhar enquanto Deus não resolve esse problema. Deus está dizendo para quem está em casa agora: não pare de orar só porque você ainda não teve solução. Não tire da oração aquilo que ainda não se resolveu só porque a solução esperada ainda não chegou. Eu escrevi uma frase que me veio muito fresca e eu vou ler porque eu não quero perder o que Deus quer ministrar na sua vida. Deus disse assim para mim: olha, se a oração não resolver para você, ela vai trabalhar com você. Então você tem que continuar orando, mesmo que
este menino ainda não esteja liberto, mesmo que esta casa ainda não esteja restaurada, mesmo que a vacina contra o Covid ainda não esteja pronta, você precisa continuar orando, porque quando Deus não trabalha diretamente na oração para você, Ele vai usar esta oração para fortalecer você enquanto não resolve este problema. É por isso que a gente não fica maluco, gente. Eu tenho que falar. Alguém diz, vai para a igreja pregar 3 horas da manhã, para quê? Vai orar, vai ficar com a televisão ligada, com o celular ligado, gastando internet, 1 hora dessa para quê? Vai continuar fazendo as coisas de Deus para quê? Se a resposta ainda não veio, eu vou continuar fazendo para que eu continue vivendo, para que eu continue adorando, para que eu... Daí alguém diz assim, Camila, mas será que vai dar jeito? Parece que nada mudou. Me faz lembrar de Gideão malhando trigo no lagar. Quando o anjo do Senhor se apresenta para ele para estabelecer um tempo de solução. Mas enquanto ele não tinha solução, Gideão estava com a administração. Qual que é a administração? Ele é um gestor, está malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar o trigo, mas é onde ele pode fazer naquela hora. Então quando o anjo diz, varão valoroso, o Senhor é contigo? Ele responde, se o Senhor é comigo, por que eu estou aqui? Tipo assim, se o Senhor é comigo, por que eu estou com esse problema? É porque o Senhor é contigo que você está no lagar, porque se não fosse contigo, não tinha trigo, não tinha lagar, não tinha nada. Você diz, Camila, está muito difícil. E o Senhor está dizendo, eu te dei capacidade para administrar essa situação difícil. Eu estava em casa e Deus falou comigo. Hoje eu vou falar com pessoas que estão em casa e precisam compreender que a solução não foi dada na mão delas. O Senhor falou comigo. Você precisa despertar gente que está entrando com a cabeça em parafuso, dizendo, não, porque eu sou crente, eu tenho que resolver. Não, porque eu sou profeta, eu tenho que fazer acontecer. Não, porque eu sou pastor, eu tenho que dar jeito nisso. Não, porque eu sou um pregador, eu tenho que liberar uma palavra. E o Senhor está dizendo, sua oração não salva, sua oração não cura. Não, Camila, não, quem faz isso é Jesus. Quem cura é Jesus, quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus. Agora, se a maneira de Jesus operar é você carregando no joelho, então administra isso. Se você está em casa perto de alguém, olhe para esta pessoa agora. Oi, que saudade de dizer isso. Ai, Camila, eu não gosto, o problema é seu, eu estou falando. Crede em Deus, estareis seguros. Crede que nessa madrugada eu estou como profeta e você vai prosperar sobre essa palavra. Se está perto de alguém, vira para essa pessoa na sua casa e diga para ela aí agora, administra. O que é isso, Camila? Deus está dizendo, todas as vezes que eu furto de você, todas as vezes, que eu limito de você a capacidade de solução, é porque eu quero desenvolver em você capacidade de administração. Ei, maré tranquila nunca fez bom marinheiro, meu filho. Deus está te dando experiência. Essa mulher não podia ressuscitar o filho dela. Essa mulher, ela não tinha uma palavra para tirar esse menino do mundo dos mortos. Agora, olha que coisa interessante. Enquanto o menino estava no joelho, irmão, ela é mãe. E mãe, quando está determinada a fazer algo, ela não fica louca. Ela traça um plano. Eu imagino que ela deve ter ficado um tanto quanto descompensada quando viu que o menino gritava e não sabia o que era, não sabia de onde vinha, não tinha causa e também não tinha solução. Mas eu imagino que nesse período de colo, nesse período de joelho, eu vou repetir, nesse período de joelho, que o menino está sobre o colo dela, eu imagino ela pensando o que vai fazer depois que o menino vier a óbito. Porque não é de qualquer maneira. Olha como ela é específica. Pelo amor de Deus, gente, é um nível de frieza até. E é interessante que quando a gente tem vida de oração, quando a gente tem uma direção de Deus, a gente fica tão anestesiado em algumas situações que ninguém diz, você tem tudo sob controle. Não, eles dizem, você é louca. Você não está entendendo o que está acontecendo? Não é, que no tempo de joelho Deus me deu uma estratégia. No tempo de joelho Deus me deu uma direção. Ela desenvolve uma direção. Você vê que está planejado. Olha isso. 12:00 o menino morre. Ela tira o menino do colo, coloca nos braços, vai para o quarto do profeta, deita o menino na cama do homem de Deus, o profeta Eliseu, e vai buscar a solução. Aí eu te digo,
Ela tinha a solução? Não tinha, mas ela era a gestora. Ela foi correr atrás de quem tinha. E eu disse: Deus, o que é isso? E o Senhor falou para mim: se dirija hoje aos administradores de crise, de gente que só não está sendo bem sucedida no que foi chamado para fazer, porque está querendo solucionar quando eu só mandei administrar. Porque está achando que tem que ter a palavra do sim ou do não. Porque está achando que tem que abrir ou fechar. E o Senhor está dizendo: se eu não estou te dando poder para resolver, é porque eu estou te dando graça para administrar. Administra. A palavra de ordem sobre a vida de alguém é essa: administra. Ela administra toda aquela situação. E eu falei: Senhor, nós temos mais pessoas assim na palavra? E o Senhor falou comigo: isso acontece muitas vezes, quando a gente busca a oração como recurso de solução e não entende que ela tem capacidade de administração. 2 Coríntios capítulo 12, o texto vai falar sobre o apóstolo Paulo. Ele tem um problema também que ele vai buscar em oração e ele pensa ser irremediável, a não ser que Deus faça algo por ele. E o texto é incrível, 2 Coríntios capítulo 12, versos 7, 8 e 9. E ele começa no verso 7, falando da sua queixa, do seu problema. E qual é o problema do apóstolo Paulo? Ele diz: eu tenho um espinho que me foi posto na carne, para que eu não me vangloriasse por causa da grandeza das revelações que eu recebi. Só que acompanhado a ele, eu tenho um mensageiro de Satanás que vem me esbofetear. Aí olha o que o texto diz, versos 7 e 8. E ele começa o verso 7 dizendo: por 3 vezes eu orei. Por 3 vezes eu orei, e orei especificamente pela solução deste mal, pela retirada deste espinho. O texto é claro, ele não orou por nenhuma outra coisa senão por isto que o afligia. E ele disse: por 3 vezes eu orei, por 3 vezes eu insisti, por 3 vezes eu bati na porta, mas ele me disse: vou resolver? Não, administra, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E então eu entendi que quando eu estou fraco, eu sou forte. Eu sou forte. Deus está dizendo: ei, você não é vitorioso só quando eu te dou vitória. Você é vitorioso quando aprende a administrar uma perda. Aí você cresce. Aí você avança. Aleluia.